Amém? Agora nós vamos, nesse momento, ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, crendo que Ele já começou a falar. Porque o que aconteceu aqui não foi nada combinado ou marcado por nós, mas sim, porque Deus, Ele agendou esse momento. Ele agendou esse dia. Amém? Então nessa hora, Patrícia vai fazer a oração. Ela vai orar, apresentando a vida de Camila. E depois, Camila, toca fogo nesse povo aí. Bota fogo aí. Amém? Ó, deixa eu falar outra coisa. Nós oramos aqui há pouco tempo pela voz da pastora Camila. Continue orando. Amém? Eu sei como é que é isso. A gente está com a garganta irritada e a gente quer se esforçar para fazer. Eu sei como é que é bem. Mas eu creio num Deus que restaura, num Deus que cura. Amém? Glória a Deus, Patrícia. A paz do Senhor, povo abençoado. Vamos orar. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé para a gente orar pela pastora Camila. Em nome de Jesus. Vamos orar. E creia que o Senhor já está fazendo. Esse dia já estava marcado por Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Tua filha, Senhor. Agradecemos, ó Deus, porque tudo está acontecendo para a glória do Teu santo e poderoso nome. Pai, já foi orado aqui pela garganta dela e nós cremos que as nossas orações muito podem em seus efeitos. Deus amado, Deus querido e Deus santo, que aquilo que está no coração do Senhor aí no céu, desça na boca da tua filha e entre nos nossos corações em nome de Jesus. Restaura as forças, Pai, em nome de Jesus. Restaura a tua filha, restaura o teu povo, que haja libertação e salvação neste lugar. Em nome de Jesus, que haja, Deus, algo poderoso aqui para que a história da cidade de São Bento do Norte e Caiçara do Norte seja mudada para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, a tua presença é poderosa para fazer, Pai, aquilo que nós não podemos. Continua conosco, Pai, e não retira de nós o teu Santo Espírito. Amém? Glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos ficar de pé nessa noite. Você vai ficar sentado já boa parte do tempo. Dá uma esticada nessa coluna aí. Feliz em conhecer essa cidade. Não conhecia esse pedacinho do Rio Grande do Norte. Muito feliz. Já conheci 2 cidades hoje. É o tempo de atravessar de um lado para o outro ali, eu percebi. O carro estava aqui, eu estava em São Bento. O carro passou, eu fui para onde mesmo? Para Caiçara. Já conheci 2 cidades hoje aqui. Eu amei essa cidade. Você conhece 2 cidades em menos de 2 minutos. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, minha mãe virou ali para mim. Vocês me desculpem essa voz fanha aí. Mas eu não vou nem dizer estou passando mal. Eu vou dizer estou me recuperando, né? Porque o Senhor já tem nos visitado nessa noite aqui nesse lugar. E aí minha mãe virou para mim. Minha mãe disse assim: Camila, Deus está aqui. E eu disse amém, porque realmente eu estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. Dá uma olhada para quem está aí do teu lado e diga para essa pessoa: Deus está aqui. Não, você falou de um jeito que ela vai achar que é como se estivesse dizendo Camila está aqui. Não, é diferente, irmãos, é acima de tudo e de todos. Olhe para ele ou para ela, faça ele entender o tamanho do privilégio de poder estar onde Deus está. E diga para essa pessoa: olhe, Deus está aqui. Dê um glória a Ele aí. Oh, glória, aleluia. No início da caminhada, querendo fortalecer, ajudar as pessoas, todo mundo que eu via em todo lugar, eu dizia assim para animar, para fortalecer a pessoa, né? Eu dizia assim: Deus é contigo, irmão, Deus é contigo. Todo mundo, aonde eu passava, esse era meu jeito de tentar animar e fortalecer a fé de alguém. Pastor Edmárcio. E aí aonde eu passava eu dizia, alguém reclamava, falava de alguma coisa, e aí eu dizia assim: irmão, Deus é contigo, Deus é contigo. Fulano, Deus é contigo, Deus é contigo. Aí um dia Deus disse assim para mim: para, porque eu não sou com todo mundo não. Eu disse: como assim não é com todo mundo? E ele disse: não sou não. Vai lá em João 15 que você vai entender. Aí Jesus vai dizer assim, né? Meu pai é o agricultor.
Eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim dá fruto. Essa que dá fruto eu podo para que dê mais fruto. Porém toda vara que estando em mim não dando fruto, eu corto e lanço no fogo, porque essa não dá fruto. Aí você pensa, para pensar. Como é que pode? Quando ele diz, meu pai é o agricultor. Então quem é o agricultor? Deus. Eu sou a videira. Quem é a videira? Jesus Cristo. E ele diz, vocês são as varas. Então quem são as varas? Nós que estamos aqui. Como podem dois tipos de vara enxertados em uma mesma videira, ou seja, alimentados pela mesma terra, sendo regados pela mesma água, movimentados pela única videira, como pode uma parte dar fruto e a outra não dar fruto? Aí Jesus vai explicar e ele vai dizer assim, ó: se vós estiverdes em mim, ou seja, todas as varas estão nele, amém ou não amém? Amém ou não amém? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então o que ele está dizendo? Todas as varas estão em mim, mas eu não estou, porque só há uma forma de eu estar em todas, é através da palavra. Por isso João, escute, por isso João vai dizer, no princípio era o verbo. Quando ele vai falar ali a biografia de Jesus Cristo, ele não vai começar falando o nome de Maria, nem o nome de José, ele já vai começar dizendo assim, no princípio era o verbo. O que é verbo, gente? Palavra. Então eu vou perguntar para você, o que é verbo? O que é verbo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas diga para mim, João está falando de quem? De quem? De Jesus. Então ele está dizendo que Jesus é o verbo, sim ou não? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Então a vida está onde, gente? Diga comigo, na palavra. Vou perguntar de novo, a vida está onde? A vida está onde? Volta para João 15 e você vai entender. Olha o que ele está dizendo. Há muitas formas de vocês estarem em mim, mas só há uma forma de eu me identificar em vocês. Só há uma forma de eu ver vocês. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Diante de Deus e na presença de Deus, todo mundo é capaz de sentir Deus, mas Deus não é capaz de sentir todo mundo. Por quê? Porque Deus só se identifica com quem Ele testifica que está na palavra. Por isso Jesus vai dizer, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. E isto que vocês pediram será feito. Ele diz, eu vou pensar. Ele diz, eu vou estudar seu caso. Ele diz, eu vou te dar um chá de cadeira. Não, ele diz, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu estou sentindo uma unção de Deus tão poderosa hoje aqui. Segure com firmeza a mão de quem está de pé aí ao seu lado. Ai, Camila, mas eu nem conheço essa pessoa. Não precisa conhecer não. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Faz um favor para mim. Não segura a mão dessa pessoa meio requenguela não. Porque a pior coisa é você segurar a mão de alguém que você está vendo que não quer segurar a tua mão e tu está constrangido, entendeu? Dá uma apertada na mão dessa pessoa e deixa ela perceber que ela sentou-se ao lado de alguém nessa noite, que não veio aqui fazer uma social, botar uma roupinha bonitinha, não. Faça ela perceber que Deus colocou ela de pé do lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Segura a mão dessa pessoa e diga para ela, na palavra. Diga, na palavra. De novo, diga, na palavra. Eu estou meio surdo, então tu vai ter que gritar. Diga, na palavra. Jesus vai te responder. Tem resposta, tem resposta, tem resposta, tem resposta para você. Então quando a gente diz que Deus está aqui, quando a gente diz, olha, Deus está aqui, você não tem que achar isso como se fosse qualquer coisa, não. Ah, Camila, claro que Deus está aqui, a gente chamou Ele para cá. A gente está fazendo esse evento para a glória do nome dEle. E se eu te disser que tem um monte de gente que fala em nome dEle e Ele não vai? Não vai. Não é Camila que está falando não, foi Jesus que disse assim, olha, naqueles dias muitos se aproximarão de mim e dirão, Senhor, em Teu nome fizemos maravilhas e proezas. E vão ouvir o que de Jesus? Apartai de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. O que Ele está dizendo? Vocês me conheciam, mas eu
Nunca conheci vocês. Por quê? Porque vocês estavam em mim, mas eu nunca estive em vocês. E por que não estive? Porque vocês usavam o meu nome, mas não recebiam a minha palavra. Vocês usavam o meu nome, mas não obedeciam a minha palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então vou falar de novo, hein? Deus está aqui. Oh, glória, adore ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada porque o Senhor veio, Senhor, nesse lugar. Oh, glória. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 10. Oh, glória a Jesus. Minha mãe, me consegue o telefone meu que está aí na lateral, aí só para eu ir acompanhando aqui o horário? Camille, esse relógio aí é só para ficar bonito, porque eu não enxergo nada. Cuidado com o degrau. Pareceu até uma xuxinha. Glória a Deus. Bendito é Deus. Vai abrindo sua Bíblia aí. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, gente. Oh, aleluia. Oh, glória. Já quero pedir perdão de antemão para os irmãos. Nosso voo sai agorinha de madrugada, bem do início da madrugada lá de Natal. E vocês sabem que daqui para lá é um tiro mais longo, né? Não é um tiro tão curto. E aí quando a gente terminar aqui eu vou precisar me adiantar. Então já quero pedir perdão de antemão, porque eu vi que os irmãos gostam de foto, né? E eu também gosto muito. Normalmente quando o culto termina eu sou uma das pessoas mais suadas depois que o culto acaba. E ter alguém querendo um beijo, um abraço, um sovaco molhado em cima do ombro, para mim é uma honra, uma alegria. Mas hoje eu não vou poder, então eu já estou pedindo perdão de antemão. Vocês me perdoam em nome de Jesus? Estou dizendo que eu não quero? É isso que eu estou dizendo? Estou dizendo eu não vou tirar porque eu não quero, é isso que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu não, porque senão eu perco o meu voo lá em Natal. E amanhã tem uma igreja como essa aqui, esperando também uma porção da palavra de Deus. É certo eu deixar eles na mão? Então não finge que a gente não teve essa conversa depois que o culto acabar. Tá bom? Me perdoe, viu? Eu gosto de pedir perdão porque para alguém não faz diferença nenhuma. Mas existem pessoas aqui que a gente já é amigo e eu nem sabia, né? A gente lava a louça junto, lava banheiro junto, não é? Eu já fiz uma faxina contigo lá na tua casa. Por causa do YouTube, né? Então a gente acaba criando essa identificação. Então, quando tem alguém querendo registrar esse momento diante de Deus, para mim é uma honra. Então, se eu não puder fazer, eu prefiro falar para não parecer assim qualquer outra coisa, senão o que eu estou dizendo. Senão a gente prega, o culto é uma bênção, mas aí a gente vai embora, aí chega em casa alguém e diz, como é que foi? Foi bom? Ah, foi bom. E a palavra foi uma bênção. Mas e a pregadora? Entrou igual uma cavala, saiu igual uma jumenta, não falou com ninguém. Então, eu prefiro explicar, tá bom? Então, estou perdoado em nome de Jesus, né? Tem umas irmãs que estão no coração dizendo assim, eu não libero. Por Deus está te vendo, viu, minha irmã? É 70 vezes 7. Tá bom? Daniel, capítulo 10. Fernanda, muito obrigada, tá? Deus abençoe sua vida. Meu Deus, Herta, muito obrigada. Estou tão feliz de conhecer vocês. Gente, estou tão indignada de ser só um dia e eu passar tão rápido, porque penso num lugar bonito. É a primeira vez que eu chego numa praia que é bonita, que vale a pena e que não tem banhista. Ô, gente, essa era a praia perfeita para eu tomar banho. Rapaz, eu fiquei olhando da janela da onde eu estava. Pensa numa pessoa que não tinha ninguém na praia. Meu Deus, era um lugar para eu dar meu tibum, Rebeca. Mas aí do jeito que eu estou, não deu. Ô, Fernanda, a gente tem que vir aí, viu? Uns 2, 3 dias, para eu conhecer essas duas cidades. Tá bom? Todos os pastores, irmão Carlão que foi nos buscar, o outro pastor aqui agora que nos antecedeu, que está conosco desde cedo. Me lembra o nome dele, Fernanda? Hã? Não, o outro, o pastor de Márcio, eu já falei. Alex, o pastor Alex não é o que está conosco desde cedo? O pastor de Márcio é esse que me arrancou da tumba agora há pouco. Meu Deus do céu, que oração. Quando ele disse assim, se levante... Irmão, eu me senti Lázaro saindo da sepultura.
Deus abençoe sua vida. Um homem que tem a unção de Deus tem o maior recurso que uma pessoa pode possuir, a presença de Deus, pastor. O senhor é um homem de Deus, glória a Deus. Daniel capítulo 10, vamos ao texto, versos de número 7 em diante. Diz assim o texto: só eu, diga comigo, só eu. Diga, só eu. Isso. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois eu só, diga sozinho. Isso. Fiquei, pois eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Verso 10, irmãos. E certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés. Diga comigo, levanta-te. Diga, levanta-te. Mais forte, diga, levanta-te. Levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Ele pôs-se em pé como, gente? Como, gente? Tremendo. Estava tremendo, mas estava de? Estava com medo, mas estava de? Estava aflito, mas estava de? Angustiado, mas estava de? Você vai ficar de pé, não importa a circunstância. Diga amém por essa palavra. Não se assente ainda, eu vou contar de 1 a 3. E não murmure também. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética para essa pessoa que Deus colocou aí do teu lado. No 3 você vai olhar para ela e vai dizer assim para ela: aguenta essa visão. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer para ela como quem dá uma palavra de ordem. Você vai dizer: aguenta esta visão. Aguenta, tá bom? É 1, é 2, é 3. Libera a palavra, vai. Pro outro agora, pro outro, vai. Aguenta essa. Senta dando glória a Deus aí, ô glória. Ô glória, vou te dar mais uma chance. Senta dando glória a Deus. Ô glória a Jesus. Ô glória. Ainda lá no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, quando ele foi levado logo no início, junto com os cativos de Judá e de Jerusalém, ao cativeiro babilônico, diante do rei Nabucodonosor, você vai ver Daniel tomando uma postura que a gente usa muitas vezes como texto áureo para entrarmos em processos de santificação. Esse texto que eu vou falar agora é conhecido da maioria que está aqui. Depois de estar ali em cárcere privado, porque Daniel não estava preso atrás das grades ou quebrando pedra numa prisão, em razão de ser um dos príncipes também e de se envolver na área do conhecimento, Nabucodonosor, extremamente globalizado, entendido, compreendia que, captando o conhecimento de outros reinos, ele fortalecia o conhecimento, a cultura e o crescimento globalizado da terra dos caldeus. Uma estratégia inteligentíssima, apesar dele ser um rei que oprimia outros reinos. Então, quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, diferente do que a maioria das pessoas imagina, Daniel não está atrás das grades com outros presos. Daniel está morando dentro do palácio real. E ele, na verdade, está sendo mantido em cárcere privado no que tange a não deixar
a terra dos caldeus, não deixar a Babilônia. Mas isso não impedia ele de transitar livremente dentro daquela nação. Tanto é que quando a gente fala sobre o regime, sobre a dieta, a porção diária do rei, daquela que ele vai se abster para não se contaminar, o vinho que o rei bebia, a carne que o rei comia, não significa que ele está comendo qualquer coisa não, pelo contrário. O que o eunuco está dizendo é que a porção que é servida para o rei, ou seja, a comida especial que o rei come, é a mesma comida que será servida para os cativos de Judá e de Jerusalém. Esses que são tidos como príncipes na realeza. É o caso de Daniel e os seus companheiros que estão ali. Só que Daniel vai tomar uma decisão que é muito conhecida de todos nós. O texto vai dizer que ele vai decidir, independente das circunstâncias, seja para a vida ou seja para a morte. Ele vai tomar uma decisão no seu coração, que é a de não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia, nem com a carne que ele comia. E isso não tem nada a ver com o fato de Daniel poder ou não comer carne, poder ou não poder beber vinho. Porque na verdade ele podia sim beber vinho, como ele bebia em Jerusalém, e ele podia também comer carne. O problema é que Daniel não tinha condições de administrar a forma como essa carne era preparada, bem como esse vinho era preparado. Porque para todo hebreu, para todo judeu, para todo israelita, a carne ela é preparada de acordo com a lei que Deus instituiu a Moisés em Levítico. Então a carne ela é separada as vísceras, separada a gordura, é tudo feito corretamente a fim de que Deus seja glorificado em tudo. É por isso que lá na frente Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então veja, de acordo com a lei que Moisés havia instituído a mando de Deus, Daniel agora não poderia controlar de que forma essa carne chegaria até ele, e também não poderia controlar de que forma esse vinho chegaria a ele. Quando chegasse já estava pronto. É baseado até nisso que Deus certa feita me confiou uma palavra, aonde eu digo: se você não tem o poder de administrar, corta. Tudo aquilo que você não tem condições de administrar, é melhor então você fazer como Daniel. O quê? Abster-se. Então, por isso, essa é a motivação correta pela qual Daniel decide não comer. Não é porque vinha contaminado, é porque o preparo contaminava Daniel e a sua relação com Deus. Então, para isso, ele preferiu abster-se. Depois de 10 dias, tendo o eunuco provado a pedido de Daniel, porque Deus fez Daniel achar graça diante do chefe dos eunucos, seu semblante era melhor, sua saúde era mais forte, e ele estava mais bonito do que os outros que comiam da porção do manjar do rei. Tendo dito isso, ele estabeleceu aquela dieta a cabo de 1 ano, para que depois desse 1 ano, Daniel e seus amigos pudessem se apresentar diante do rei. Aí lá no capítulo 1, depois do verso 19, o texto vai dizer o quê? Vai dizer que depois desse processo de santificação, complete aí para mim por favor, depois desse processo de santificação, porque o que é santificação, gente? Santificação é separação. É você consagrar, é você separar para algo ou para alguém. E nesse caso de Daniel, ele está consagrando e ele está se separando para Deus. Depois desse período, o texto vai dizer que o Senhor Deus deu não só a Daniel, mas aos seus amigos, porção de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de inteligência, como recompensa desse processo consagratório. Mas a Daniel vai ter uma ressalva, dizendo assim: mas a Daniel deu o poder do conhecimento e da interpretação de sonhos e das visões. Então Daniel vai receber algo muito especial da parte de Deus. Há um dom que Deus agora derramou mediante um processo de santificação sobre a vida de Daniel. E este dom é propício para a vocação que Deus vai despertar em Daniel dentro do palácio. O tempo vai passar e Nabucodonosor vai ter um sonho. Quem ainda está comigo, diga amém. Nabucodonosor vai ter um sonho, e diante desse sonho que ele teve, ele vai chamar os adivinhos do seu reino para interpretar, e não só interpretar o sonho, mas querer que eles digam qual foi o sonho que ele teve. Por quê? Porque quando Nabucodonosor teve o sonho, e esse sonho lhe tirou a paz, lhe angustiou a alma, ele pensou o seguinte: eu não vou pedir para ele só a interpretação, porque a interpretação pode variar, eu posso ter uma, você pode ter outra, e a pessoa fica confusa. Quem aqui já teve um sonho que contou para alguém, e alguém disse: eu acho que significa tal coisa, e o outro disse: eu acho que não, eu acho que significa coisa e tal. Quem que já viveu isso? Então o que Nabucodonosor, consciente da sua angústia diante do sonho que ele teve, ele sabia que não era só um sonho, mas na cultura dele aquilo significava um presságio, e na cultura de Daniel uma revelação.
Então ele disse para os adivinhos do seu reino, magos, astrólogos, ele disse para eles: olha, eu quero que vocês digam qual foi o sonho que eu sonhei. Rapaz. Aí eles diziam assim: rei, conta-nos qual foi o sonho e nós vamos te dizer qual é a interpretação do sonho. Ele dizia: não, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês só vão dar a interpretação se vocês também derem o sonho. Diga aí qual foi o sonho e qual foi a sua interpretação. Ó rei, não há quem possa fazer isso. Aí ele disse: ah é? Então a partir de agora eu declaro sobre todos vocês. Aí deu ordem ao capitão da guarda dele, e ele disse: todas as casas deles, dos adivinhos, dos sátrapas, dos astrólogos, dos magos, aonde houver alguém aqui que deveria trazer uma interpretação de sonho que eu sonhei e não sabe nem o sonho nem a sua interpretação, derruba a casa deles. Agora a casa deles eu não quero que sirva nem para escombro, eu não quero que fique pedra sobre pedra. Faz a casa e a família deles virem a pó, eu quero que eles sejam extirpados da terra. Aí sai o capitão para poder matar eles e derrubar suas famílias e suas casas. Um decreto extremamente severo. No meio daquela agitação, quem está no corredor do palácio? Daniel. Aí Daniel olha para o chefe que recebeu a ordem e diz assim para ele: por que se apressa tanto em cumprir esse decreto? Daniel está com o seu dom ali e ainda não teve uma manifestação grandiosa dele dentro do palácio. Aí ele diz: por que é que há essa correria para cumprir um decreto desse? Como quem diz assim: por que é que se apressa em fazer cumprir uma desgraça tão grande dessa, de matar gente, matar suas famílias, matar todo mundo? Aí Daniel vai ter uma ideia e Daniel vai dizer assim: olha, me introduza na presença do rei daqui a 3 dias e eu vou dizer qual é. Aí porque o chefe contou para ele, né? Falou: ó, ele teve um sonho, ninguém sabe nem o sonho, nem a sua interpretação, e agora ele está dizendo que vai matar todo mundo que tinha que saber. Aí Daniel diz para ele: não, então não mata não, me dá 3 dias e me introduz na presença do rei, e eu vou dizer qual foi o sonho que ele sonhou e qual é a sua interpretação. Daniel vai fazer aquilo que Paulo disse a Timóteo. O que, Camila? Desperta o dom que há em ti. Porque na hora que Daniel diz: diga para ele que eu vou dizer qual é o sonho, qual é a sua interpretação, ele ainda não sabia nem o sonho, nem a sua interpretação. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso no afã de salvar aquelas almas inteiras e aquelas famílias que se perderiam por um devaneio do rei. Tanto é que depois de um tempo, quando Daniel aparece diante da presença do rei, Daniel vai dar toda a glória para Deus, dizendo assim: ó rei, ninguém no teu reino, nem mesmo eu, poderia dizer que sonho o Senhor sonhou, a não ser aquele que habita no céu, que conhece os tempos, as estações, e para ele a luz e a noite é a mesma coisa. Então o que eu estou querendo dizer? Na hora que Daniel falou que ia dar um jeito, ele ainda não sabia qual era o jeito que ia dar. Só que isso é o dom, porque se você carrega de Deus algo que não salva ninguém, ainda não é de Deus. Aquilo que Deus planta em você é para produzir livramento, é para produzir restauração, é para produzir levante na vida das pessoas. Aquilo que Deus te entregou não é para ver os outros morrendo e ficar alegre, não é para ver todo mundo se perder e dizer: eu não tenho nada com isso, porque em tese Daniel não teria nada com isso, mas por causa do dom que ele carregava na hora, ele interpelou o chefe e ele disse: olha, me introduz na presença do rei daqui a 3 dias e eu vou dizer para ele qual é o sonho e qual é a interpretação. Isso aqui é a força do dom. Isso aqui é a força do chamado. Isso aqui é a força da vocação. Daniel não sabia o sonho e a visão. E eu sei que ele vai entrar em angústia. Como é que você sabe disso, Camila? Porque o texto diz que quando ele sai dali, ele vai direto encontrar seus amigos, aqueles que eram cativos com ele da terra de Jerusalém, e vai dizer assim para eles: ora por mim. Olha como é que ele está preocupado. Ele diz: ora por mim e jejua. Jejua. Aí explicou, porque está acontecendo isso e isso, e eu falei que eu vou lá. Agora, quem é que pode resolver isso, senão somente o nosso Deus? Aí os amigos entraram com ele num propósito de jejum, de oração. Está lá Daniel consagrando, jejuando de novo. Aí uma hora ele está dormindo, Deus revela para ele, Deus faz ele sonhar o sonho de Nabucodonosor. Ó, o sonho de Nabucodonosor é esse. E a sua interpretação, você já sabe. Aí ele vai lá: ó, me bota na presença do rei, que Deus me deu o sonho e a sua interpretação.
É tão lindo Daniel glorificando a Deus, gente, porque quando ele chega diante da presença de Nabucodonosor, ele vai deixar algo claro, ele vai dizer: não sou eu, mas é Deus que está no céu. Olha o que ele vai dizer: e disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda o tempo e as horas, remove reis e estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É ele que revela o profundo, o oculto e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O que ele está dizendo? Rei, o que você pediu, ninguém, nem eu poderia saber. O que Daniel está fazendo? Ele está dizendo: a glória é dele, a honra é dele, o entendimento é dele, a interpretação vem dele, as visões são dele, a sabedoria é dele, o poder é dele, rei. E ele me deu o entendimento da visão. Contou para ele qual era a interpretação do sonho. Se cumpriu o sonho de Daniel. Mais para frente, vai acompanhando comigo que eu vou chegar lá no verso 10, no capítulo 10. Mais para frente, Daniel começa a interpretar os sonhos e as visões dos grandes governantes da terra da Babilônia. Você vai ver Nabucodonosor saindo, vai ver Belsazar entrando, e vai ver que ele vê uma mão escrita na parede, porque pegou os vasos consagrados, os utensílios da casa do Senhor, para fazer uma festa, dar um banquete onde havia prostituição e onde havia obras da carne. Aí uma mão divina aparece sendo escrita numa parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa: pesado foste na balança e foste achado em falta. Quando o rei, que naquela ocasião era o rei, teve uma visão aberta acerca daquilo na hora da festa, o seu coração desmaiou, ele perdeu as forças, e ele disse: traga alguém aqui que me dê a interpretação do que acabou de acontecer. A alma dele tem angústia de morte. Aí alguém que já conhecia o testemunho de Daniel disse: olha, há aqui um homem já há muito tempo que interpreta coisas difíceis que ninguém pode dar solução. Quem é ele? É Daniel, manda chamar. Entra ele de novo na presença da realeza. Veja isso aqui: reis entram, reis saem, e Daniel continua no palácio. Quando você tem um chamado na sua carreira, você não tem contrato com prazo de validade. Eu vou falar de novo, porque à medida que Deus vai te usando, à medida que você vai apacentando, à medida que Deus vai te enchendo, à medida que Deus vai te honrando, vez ou outra alguém vai vir bater a mão no teu ombrinho e vai dizer: ó, aproveita porque tudo passa, ó, aproveita porque é teu tempo. Que mané meu tempo? O tempo é de Deus e Ele não me chamou para viver um momento. Pega na mão de quem está ao teu lado e diga agora para essa, pega agora a mão de quem está ao teu lado e diga para essa pessoa: quem tem um chamado, diga, quem tem um chamado não tem com Deus um contrato. Diga, tem uma aliança. Você vai ver gente entrando, gente saindo, mas vai se cumprir na tua vida o que disse Salomão: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 cada dia mais, até ser dia perfeito. Tudo isso por quê? Porque Daniel dá utilidade ao dom que ele carrega. Manda chamar Daniel. Aí chama Daniel para trazer a interpretação dessa escrita da mão na parede. Quando ele chega, o rei olha para ele e diz: és tu aquele Daniel? O que ele está dizendo? Porque esse Daniel que está entrando agora na presença do rei já não é um Daniel jovenzinho, já é um Daniel de cabelo grisalho. Os anos já se passaram. Aí ele olha e diz: és tu aquele Daniel? Isso é muito forte, gente. Até poeticamente isso é muito forte. É como se Deus estivesse hoje aqui vendo os nossos anos passando diante da presença dele, e se ele olhasse para nós e perguntasse: você ainda é o mesmo? Você ainda me ama daquele jeito? Você ainda ora com aquele fervor? Você ainda tem os dons que eu te entreguei ou enterrou? Você ainda usufrui do que eu te dei, ou você cavou um poço fundo, colocou no canto da gaveta? É como se ele dissesse para os cantores: você ainda louva o meu nome? É como se ele dissesse para os pregadores: você ainda estuda a minha palavra? É como se ele dissesse para os intercessores: você ainda me visita na madrugada? É como ele dissesse para os profetas: você ainda consagra? Ou o passado tempo desgastou você?
És tu aquele, Daniel? O que isso significa? Você ainda tem o mesmo poder que você tinha naquele dia? Há sobre você ainda a mesma divindade que me disseram? Só que eu quero crer que Daniel não era apenas o mesmo, como era aquele a qual o Senhor melhorou o seu próprio eu. Eu quero declarar nessa noite que você não será apenas igual no futuro, mas será ainda melhor. Não, eu acho que você não me ouviu, eu vou falar de novo. Você não será igual no futuro, mas será ainda melhor. Eu vou falar de novo. Você não será igual no futuro, você será ainda melhor. Ainda melhor. Daniel disse para ele com a interpretação e se cumpriu. Passou o reino dele, vieram outros e Daniel continuou. Daniel continuou. Daniel continuou. Para receber grandes visões de Deus, você precisa continuar. Às vezes a gente pensa que você precisa de um dom novo para crescer. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você não precisa de uma coisa nova para crescer. Você só precisa ser constante naquilo que eu já te entreguei. A gente vê algumas pessoas acrescentando tantos talentos naquilo que elas já são. A gente vai acompanhando, fazendo comparações de mídia social e pensando, meu Deus, eu não tenho os talentos que fulano tem, eu não tenho as conexões que o fulano tem, eu não viajo, eu não estou aonde fulano está. E Deus está dizendo, ei, não é sobre o que você precisa receber de novo, é sobre manter a administração daquilo que eu te entreguei lá atrás. O que vai te colocar aonde Deus quer que você esteja não são coisas novas, mas é a constância daquilo que Ele já te entregou. Isso é tremendo, gente, isso é tremendo. Reis vão entrar e vão sair, governos vão mudar na Babilônia, e Daniel está sempre ali no palácio. Mandatos entram e saem, e Daniel continua. É incrível, porque o cargo dele também é por indicação. Mas ainda assim, ninguém remove ele da onde ele está. Meu Deus, eu estou sentindo uma unção tão profética aqui. Deus está dizendo, a unção que eu te dei combina com o lugar que eu vou te colocar. E quando você chega lá, ninguém vai te remover. Não importa se é mais novo do que você, se é mais inteligente do que você, se tem mais dinheiro do que você. Deus está dizendo, não é sobre talento, é sobre fidelidade. É sobre fidelidade. E o tempo vai passar. E Daniel agora é consultado por grandes reis, a fim de que as pessoas tenham uma direção. Porque quem é Daniel? Daniel é alguém que tem uma visão privilegiada do futuro. Porque ele consegue interpretar o que significa as coisas que Deus está mostrando e os homens não entendem. Então as pessoas querem ouvir o parecer de Daniel diante das suas visões. Porque se cumpre e Deus vai dando testemunho, sustentando o cumprimento da sua palavra naquilo que revela, através da interpretação que Daniel tem. Agora preste atenção, depois de passar muitos anos interpretando as visões dos outros, depois de passar muitos anos interpretando os sonhos dos outros, Deus começou a visitar Daniel, dando para ele os próprios sonhos. Outrora você vai ver Daniel sendo chamado para interpretar sonho de Nabucodonosor. Outrora você vai ver Daniel sendo chamado para interpretar sonho de Belsazar. Só que depois de um tempo de caminhada, você vai começar a ver agora Deus visitando Daniel e dando seus próprios sonhos. Não é Deus dando a Daniel sonhos para Daniel, é Deus dizendo quais são os projetos dele para o futuro e incluindo Daniel neles. Então sabe o que Deus está dizendo? Daniel, você não vai sonhar com os teus sonhos, você vai sonhar com os meus projetos. Deus está levando Daniel para um novo nível. Completa aí para eu ver o quão instruído na palavra você está. Daniel está sendo levado por Deus a um outro
Deus está dizendo: quando você usa o seu chamado para solucionar problemas das pessoas, quando você usa a sua unção para ser alguém que vai aliviar o sofrimento das pessoas, quando você usa aquilo que eu te dei para facilitar e pavimentar o caminho das pessoas, eu começo a te transicionar para um novo nível. O Daniel, que outrora só tinha visões sobre os reis, passou a ter visões sobre a Babilônia. E o Daniel, que outrora só tinha visões sobre a Babilônia, Deus agora começa a revelar para ele coisas a nível global. Deus começa a revelar para ele coisas a nível mundial. Deus começa a entregar para eles coisas que o jornal da nossa época ainda não conhece. Mas como é que você sabe que é verdade, Camila? Porque o que Deus falou para Daniel, falou para Ezequiel, e o que falou para eles também contou para João na ilha de Pátimos. Todos eles têm um tempo absurdo, de um tempo para o outro, mas é Deus dizendo: eu não farei nada sem antes revelar aos meus santos profetas. Deus está dando a quem transiciona de nível uma visão privilegiada do futuro.